Muito bem, pessoal, nesse momento nós vamos iniciar uma pequena revisão do que vocês viram nos anos anteriores. Com base nessa revisão, vocês irão resolver a atividade da diagnose. Com base na atividade de diagnose, a gente começa o ano letivo 2021 com os assuntos do nono ano. Essa atividade que eu vou desenvolver com vocês dos anos anteriores perpassa pelos conteúdos que vocês viram no sétimo ano e no oitavo ano. E um deles é aqui o conjunto dos racionais, números inteiros, números naturais e números racionais. Então vocês devem ter visto isso lá no sétimo ano. Quem foi o professor de vocês? Alguém poderia no microfone falar? Professor do sétimo ano, lembra quem foi? Professor Eduardo. Vocês poderiam dizer quem? Fábio, muito bem. O professor de vocês do sétimo ano. Ok, Fábio. Excelente professor, professor Fábio. Então ele falava para vocês de números naturais, não é isso? Números inteiros, números racionais e chegando até os irracionais, né? Então para que servem esses números que a gente está falando aqui? Vocês estão vendo aqui à direita? Eu vou pegar uma canetinha aqui só para facilitar. Estão vendo aqui à direita? Um monte, um rapaz aqui em cima do monte. E aí o nível do mar, o nível da água e a profundidade, né? Significa dizer que abaixo da nível do mar, o nível da água, caracteriza ser negativo, acima caracteriza ser positivo, né? Uma temperatura quando está a zero, está abaixo de zero, também caracteriza números positivos e negativos. Lá no banco, quando você pega seu extrato, né, pai de vocês, não sei vocês. Então esses números que a gente vai trabalhar hoje, chamado de racionais e também os irracionais, é que movimenta tudo que vocês têm, vamos dizer assim, de financeiro, tudo que seja um quantitativo, tudo que se trate de valores, de quantidades. Vai haver um número sempre para representar. Tá joia? Então vamos lá. O que são esse conjunto dos números inteiros? Primeiro a gente começa a falar dos racionais. É um conceitozinho, é chato, mas eu não gosto muito de conceito não, eu gosto mais de prática. Eu sou muito prático em matemática. Prático mesmo, né? Mas é um conjunto que é formado por todos os números que se podem ser escritos como quocientes de números inteiros. O que é isso, quocientes? Você vai sempre dividir um número pelo outro, certo? Onde esse b, esse denominador desse quociente, quociente é uma divisão, esse quociente que é o resultado da divisão, perdão, esse denominador da fração, ele tem que ser um número diferente de zero. Então já disseram isso a vocês por que é que tem que ser diferente de zero? Lá antigamente, quando vocês, há 2 anos atrás, quando estiver estudando o sétimo ano, veja bem, se eu dividir 3 por zero, o que é que acontece? Zero, né? Zero. Então isso torna essa fração uma fração nula. Se ela é nula, então ela não representa os números racionais. É simples demais. Já o A pode ser igual a zero? Pode. Por que é que o A pode ser igual a zero? Porque se eu dividir zero por 3, dá 80. Estranho, né? Por que é que 0 por 3 dá 80? Não, né? 0 por 3 tem que dar quem? Zero, né? E por que aqui pode? 0 por 3 dá zero. Porque 0 vezes 3 dá zero. Se eu fizer o inverso, quanto é 0 vezes 3? É zero? Pode. Agora eu posso dizer 0 vezes 0 e dar 3 em cima? Tá vendo que é interessante vocês entenderem isso daí? Por isso que o denominador tem que ser um número diferente de zero, mas o numerador pode sim ser zero. Vê que legal. Qual é a razão? Que se eu fizer a operação inversa, isso aqui não torna nulo. 0 vezes 3 dá zero. Olha aqui o zero aqui em cima. Mas 0 vezes 0 dá 3? Não, não dá. Então isso aqui é nulo. Isso não é conjunto dos números racionais. Isso aqui sim é conjunto dos números racionais, que eu posso dividir 0 por 3 sim.
0 por 3 dá 0. Porque 0 vezes 3 é 0. 3 dividido por 0 não pode, não existe. P tem que ser diferente de 0. Por que tem que ser diferente de 0? Como é que eu digo 0 vezes 0 para dar 3? Isso não existe, né? Ficou claro isso daí, pessoal? Então, racionais é aquele número que você pode... Diga. Que bom. Bom, então vamos lá. Os racionais, a gente começa falando deles dos naturais. Coisa que você já engateando lá no Norma Rego, no Nilza Rego, já sabiam dos naturais, né? Que é contar 1, 2, 3, tá. Juntando com os naturais, aí vem o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, onde entra todos os naturais positivos e todos os números inteiros negativos. Legal, né? Eu estou crescendo o conjunto. E por último, para chegar nos racionais, eu crio mais o conjunto que é o Z. Se eu pegar esse 2, esse 4 e dividir por esse 2, não vai dar 2? Então já estou colocando 4 dividido por 2. Já estou colocando em forma de fração, que é a forma racional dos números. Todo número ele pode ser escrito numa forma de fração. 2, 0,3 pode ser escrito em forma de fração? Pode. O 4 pode ser escrito em forma de fração? Pode. Porque se eu dividir 4 sobre 1, 4 dividido por 1 vai dar quem? 4. Então eu posso escrever o 4 em forma de fração, por isso que ele é racional. A mesma coisa é o negativo de 3 e por aí vai. Então o conjunto dos racionais é que envolve os números naturais, os inteiros que são os positivos, são aqueles naturais de forma negativa, e o conjunto Q, que é o conjunto dos racionais, que são eles em forma de fração. Aí você fecha esse conjunto chamado de conjunto dos números racionais. Tá joia? Chegou alguém, me parece?